de novo desejar um ótimo dia aí para os irmãos. Muito feliz de estar aqui mais uma vez compartilhando da palavra. Nós estamos meditando na carta de Paulo aos Efésios e o nome da série é Quem Sou, Onde Estou, e a gente consegue perceber a maneira qual é a nossa identidade, qual é a nossa posição ou quem nós somos na medida que nós somos colocados num contexto específico. Então a gente se propõe aí a estudar por algumas semanas e antes eu gostaria de orar com os irmãos mais uma vez. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos aqui. Obrigado, Senhor, porque nós temos a liberdade, Senhor, de poder te cultuar, de poder, Senhor, adorar o seu nome de maneira comunitária. Te agradecemos por isso, Pai. Pedimos, ó Pai, que a sua palavra fale, Senhor, aos nossos corações, que de fato possamos receber, Senhor, aquilo que o Senhor de fato quer falar, Pai, a cada um de nós. Esteja conosco, Pai, na condução, ó Pai, desse momento, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, na semana passada, o Gui, ele trouxe, inclusive, também até um ponto até que eu esqueci de falar. Guilherme e a Bianca hoje não estão aqui no nosso meio, porque a Bianca, ela está desde ontem com muitas dores na lombar e estava bem difícil até dela se locomover. Então, o Gui ficou lá com ela para dar um suporte, um apoio, por isso que vocês não estão vendo eles aí no nosso meio hoje. Então, na semana passada, o Gui, ele trouxe para nós a meditação dos primeiros 14 versículos do primeiro capítulo de Efésios, em que nós vemos Deus, o apóstolo Paulo falando sobre a nossa identidade em Deus, o que nós somos em Deus. E a partir do versículo 15 até o final desse primeiro capítulo, nós vamos ver Paulo ele orando. E é interessante a gente meditar nisso porque existe um tipo de oração que a gente nunca, de fato, aprende a fazer. Nós somos acostumados e nós aprendemos, geralmente, a fazer a nossa oração na medida de coisas que nós precisamos, na medida de coisas que nós queremos, na medida das coisas que nos faltam, mas do nosso dia a dia, das nossas necessidades, dos nossos desejos pessoais e íntimos. Só que essa oração que Paulo faz aqui, e também é uma das orações que ele faz nas suas grandes cartas, como em Filipenses e Colossenses também, ele ora, nós sabemos disso. Só que se a gente parar para analisar como Paulo ora, por que Paulo ora, nós vamos entender que quantas vezes nós nos propomos ou nós, de fato, tentamos aprender a orar dessa forma. Nesse contexto que Paulo ele vai fazer essa oração, assim como em todas as outras cartas, Paulo ele não está alheio às situações. Paulo ele não é ignorante a respeito do que está acontecendo no seu meio, no que está acontecendo à sua volta. Ele sabe o que está acontecendo nas igrejas. Ele sabe dos problemas que estão passando, das dificuldades, das notícias ruins que vêm, até mesmo da sua própria condição e prisão. Mas Paulo, quando ele ora, e nós vemos nas cartas, nessas orações de Paulo, ele não está pedindo necessariamente por nada disso. Ele não pede por saúde, ele não pede por livramento da prisão, ele não pede que a perseguição pare, ele não pede que o império caia, seja derrubado. Em outros lugares, nós também vemos Paulo, por exemplo, mandando a igreja a orar pelas autoridades, como no caso de 1 Timóteo, capítulo 2. Então, não é também dizer que orar simplesmente pelas circunstâncias seja algo errado. Mas o ponto de hoje é entender um tipo de oração que nós não fomos naturalmente ensinados a fazer. Porque quando nós olhamos para o nosso dia a dia, olhamos para nossas ocasiões de vida, aquilo que está talvez mais nos incomodando, ou aquilo que a gente mais almeja,
é onde a gente coloca a nossa situação também, muitas vezes, como pessoas amarguradas, pessoas descontentes, pessoas que sentem que a sua vida não é completa, que a sua vida não é plena. E isso significa, na verdade, que nós olhamos para as ocasiões da nossa vida, nós olhamos para as coisas que nos faltam, só que muitas vezes nós não conseguimos entender aquilo que nós já temos e aquilo que nós já somos. E é isso que Paulo vai nos ensinar hoje, neste trecho. Por isso eu quero convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Vamos ler dos versículos 15 ao 23. Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. E essa é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela sua palavra, obrigado, Senhor, por esse texto. Obrigado, Senhor, porque nós podemos identificar, Senhor, quem somos, não fundamentando, Senhor, a nossa própria consciência, mas firmados, ó Pai, fundamentados na sua palavra, aquilo que o Senhor diz, ó Pai, que somos. Em nome de Jesus, abre, Senhor, os nossos ouvidos, os nossos corações. Amém. Portanto, quando ele ora por aquele que ele mais ama, os seus irmãos, ele está pedindo outra coisa. Ele está orando por outra coisa. E agora a pergunta é: o que Paulo ele acha que falta em quem ele mais ama? O que Paulo percebe que está de fato sendo necessário para aqueles seus irmãos saberem que ele está orando por eles? O versículo 18 vai dizer: eu peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês. Paulo está falando para essas pessoas que não está faltando alguma coisa para elas adquirirem. Não está faltando alguma coisa que elas precisam obter simplesmente, ganhar, conseguir, alcançar. Está faltando para elas enxergar o que elas já tinham recebido. Paulo ele está atrás, de fato, do centro da questão espiritual ali que está acontecendo. O problema mais profundo da igreja nesse momento, e não só naquele momento, mas nós podemos identificar isso nos nossos tempos, não é externo. É a falta da visão daquilo que já se recebeu. E onde que nós estamos, então, nessa série, nessa segunda vez? Como eu falei na semana passada, o Gui ele trouxe esses primeiros 14 versículos, onde contém ali uma das doutrinas mais densas do Novo Testamento, inclusive uma sentença enorme de Paulo na língua grega, é Deus declarando o que nós somos em Cristo. Somos eleitos, adotados, redimidos, selados. E hoje, então, a partir do versículo 15, Paulo ele para tudo e ora para que tudo isso que foi falado seja reconhecido.
Porque conhecer o que você já é em Cristo não é trabalho da sua mente, é obra do Espírito. Não basta nós termos a concepção cognitiva de que nós somos crentes, somos salvos, somos filhos, se no nosso coração isso não reflete de fato o que a gente sente. E é por isso que Paulo vai orar. Essas duas perguntas da série, quem sou, onde estou, só se respondem quando os olhos do coração se abrem. E a gente vai seguir o que Paulo está dizendo sobre isso um pouco de trás para frente, em que ele fala, dos versículos 19 ao 23, onde eu estou nessa realidade cósmica. O versículo 18 que vai dizer quem sou em meio a tudo isso, e o 17 que vai nos ensinar como que eu vivo, como que eu enxergo tudo isso. Por isso, no primeiro ponto, onde eu estou, a nossa posição, nos versículos 19 ao 23, na verdade, mais específico dos 20 ao 23, que ele vai dizer que ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Paulo, ele aqui no final, ele já está deixando uma coisa muito clara para nós, que é o seguinte: Cristo, ele está ressuscitado, entronizado, acima de todo principado, potestade, virtude, domínio, todo nome que se nomeie, neste mundo e no porvir. Ou seja, de uma coisa vocês podem ter certeza: vocês estão debaixo de um trono que não está vazio. Eu não estou debaixo de um trono desocupado. Eu não estou desamparado. Não existe uma instância da realidade que escape ao senhorio de Cristo. E, meus irmãos, como é fácil a gente se esquecer disso. Como é fácil, na medida em que nós temos dificuldade de enxergar a nossa identidade em Cristo, nós também passarmos a ter a sensação de que nós somos praticamente como se fossem órfãos. Nós somos seguidores de um rei que não está ocupando o seu trono. Quando que isso acontece? Quando o nosso coração não está centrado naquilo que a palavra de Deus diz que nós somos nele. Portanto, estou debaixo de um trono ocupado. Paulo ele vai ensinar isso. E depois ele vai dizer que sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo. Ou seja, eu estou dentro do corpo que tem essa cabeça. Cristo é a cabeça. Paulo ele está aqui dizendo no clímax do seu texto que não é simplesmente dizer que Cristo ele é Senhor de tudo, porque isso ele já disse, e ele diz muitas vezes, mas o que ele está dizendo aqui nesse trecho é algo muito mais espantoso. Ele diz que Deus o deu como cabeça sobre todas as coisas à igreja. O senhorio cósmico de Cristo, ele é exercido para o corpo dele. Ou seja, toda porta que se abre e que se fecha na história, seja ela pequena ou grande, seja ela extremamente relevante ou mais simplória, tudo é movimentado pelo cabeça a favor do corpo. O universo ele não é uma máquina indiferente em que o crente é uma vítima passageira, ou seja, as coisas vão acontecendo de maneira ao acaso, por coincidência. Na verdade, é um palco onde a cabeça move tudo a favor do seu próprio corpo. Por que que isso é relevante e como que isso é importante para ser aplicado no nosso coração? Porque é justamente onde a gente pode entender onde nós sentimos esse trono vazio. Se este é onde estou, ou seja, se eu estou debaixo de um trono que não está vazio, se eu estou debaixo de um cabeça que move as coisas em favor do seu corpo, por que então que o medo, a angústia, a ansiedade, a insegurança,
a incerteza. Por que todas essas coisas têm tanto poder sobre a nossa vida? E é por isso, porque na prática nós vivemos como se o trono estivesse vazio. Na prática nós vivemos como se o cabeça desse corpo estivesse adoecido, ido embora ou até mesmo perdido o interesse. Nós seguimos isso em pontos muito concretos da semana. Quando chegam más notícias, diagnósticos ruins, quando nós vemos um mundo dominado pelo secularismo moderno, quando nós vemos notícias super desanimadoras e até humilhantes vindo mesmo do meio evangélico. Cada um desses momentos trazem para nós um sentimento de angústia, trazem para nós um sentimento de desânimo. Nós acabamos olhando para as circunstâncias, abaixando a nossa cabeça e esquecendo que o trono ele nunca vai estar vazio. Cristo ele nunca perde o controle da história. Mas a gente acaba vivendo como se ele tivesse distraído, como se ele tivesse saído da direção. Paulo ele vai nos ensinar que não existe nada que fuja do senhorio de Cristo. Você não está num universo neutro. Você está no corpo de Cristo, sob uma cabeça entronizada, que governa toda a história a favor do seu corpo. Agora, um ponto de atenção é que, na medida em que nós estamos nesse corpo, na qual o cabeça move tudo a seu favor, isso também pode produzir em nós um sentimento de triunfalismo que não é o que Paulo está querendo nos ensinar. Paulo ele não está dizendo que nós somos o que somos simplesmente porque nós temos esse poder, nós temos esse direito ou nós temos essa vantagem. Ele diz que tudo isso significa e é fundamentado numa terceira pessoa, que é Cristo. E é por isso que no versículo 18 ele vai fundamentar de fato o quem sou. Ele diz: peço que ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória de sua herança nos santos. E aqui ele mostra duas riquezas que são inseparáveis nesse versículo 18. Primeiro, ele vai nos ensinar que eu sou chamado. Eu não simplesmente me chamei. Eu não simplesmente levantei um dia da minha cama, tive a noção de que, poxa, acho que vale a pena seguir a Jesus. Então eu fiz as contas na minha cabeça e decidi que, bom, agora então, Cristo, eu vou dar uma chance para Jesus. Ele nos diz a esperança da vocação de vocês. Em outra versão pode falar do seu chamado, do chamado de vocês. A iniciativa é de Deus, não é nossa. Eu fui chamado, eu sou chamado pelo próprio Deus. Quando nós vemos essa situação, a gente pode cair em duas implicações. A primeira é aquela humildade radical, ou seja, é eu dizer que é como se eu olhasse e falasse assim: nossa, eu fui chamado, eu não sou ninguém. Então, eu vejo um descrente, eu vejo uma pessoa que não é cristã, eu falo, bom, tá tudo bem essa pessoa ser melhor do que eu, porque eu fui chamado, eu não sou ninguém. Sou cristão só porque fui chamado, não porque eu era apto. Não é por isso que Deus nos chamou. Ou também existe aquela esperança radical, quando eu olho para alguém e digo para mim, na verdade, esse aí não é um tipo cristão. Esse aí não é o tipo que eu acho que Deus chamaria. Porque, na verdade, eu não era.
Se você perdeu a esperança na conversão de alguém, isso é mais sinal sobre você do que essa pessoa. Quantas vezes nós apontamos o dedo para pessoas fora do nosso meio, como se essas pessoas fossem menos merecedoras da mensagem do Evangelho? Paulo está nos ensinando que se você está aqui, se você é um filho de Deus, se você recebeu Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, não é porque você foi até Ele, é porque Ele te chamou. E isso é uma riqueza da gente saber. Nós fomos chamados pelo próprio Deus. Isso não pode ser algo banal em nossa vida. Isso não pode ser algo corriqueiro. Não pode ser algo que simplesmente cai no nosso esquecimento. A segunda que ele vai nos dizer, e ainda mais espantosa, é que nós somos herança. Ele vai dizer qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. E aqui, a maneira que isso pode ser lido, de maneira mais frequente, é nós entendermos de uma herança dada por Deus para o seu povo. Para entender como se fosse uma herança de Deus que Ele dá ao seu povo. Mas o texto, ele tem uma aplicação ainda mais espantosa. Ele está dizendo que nós somos o que Deus chama de seu tesouro. No versículo 23, ele vai deixar isso confirmado para falar que a igreja é a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Meus irmãos, isso é muito importante da gente aprender. Porque, pensa comigo, você que é pai, você que é mãe, ou então foi filho ou filha do seu pai e da sua mãe, você sabe o que é amar uma criança sem condições. Você sabe o que é olhar para um ser que é limitado, é dependente, e ainda assim você ter um sentimento de um amor incondicional por aquela vida. Simplesmente como se fosse uma imagem de um laço, como se você tivesse se atado a ela. Quando ela ganha alguma coisa, é como se você ganhasse também. Quando alguma coisa passa errado com ela, é como se você também tivesse falhado, como se você tivesse sentindo esse peso. Isso é o texto ele está nos dizendo, quando ele fala da riqueza da nossa herança, ele está falando justamente que Deus, ele se atou a nós desse mesmo jeito. Não porque você produziu, não porque você é útil, não porque você é bom o suficiente, mas simplesmente porque Ele se atou a você. E quando Deus se ata, é para sempre. E é muito difícil nós entendermos isso no mundo de hoje, porque é fácil, na verdade, a gente ir para uma outra linha. Por quê? Porque eu posso pensar, ou, na verdade, se eu sou herança do Senhor, se eu sou chamado pelo Senhor, então eu sou o cabeça e não sou o cauda. Então ninguém vai pisar em mim, porque eu sou filho do Altíssimo. Então eu não vou deixar nada barato. E não é isso que o texto está dizendo. Outro ponto também que a gente pode levar, e também não é muito difícil isso acontecer, meus irmãos, é justamente o oposto. Porque quando a gente também sempre fica colocando a nossa situação como aqueles que não merecem o amor de Deus, aqueles que não têm mérito nenhum em receber o braço estendido de Deus. Nós temos essa consciência, é algo bom,
mas isso muitas vezes pode caminhar para o fato da gente esquecer que de fato somos. De fato, eu não mereço o amor de Deus. De fato, eu não mereço o braço estendido de Deus, eu não mereço o favor dele. Mas uma coisa é verdade, eu sou amado por ele. Eu fui escolhido por ele. Eu fui chamado por ele. Eu sou herança dele. Você é tesouro de Deus, plenitude de Cristo, glória do Pai. Não porque você produz, mas porque ele decidiu te atar ao próprio coração. Isso é quem você é. Isso é o que Deus diz que você é. Mas então, na medida em que eu sei que Deus ele é soberano, que nada sai do seu controle, que ele zela, ele é o cabeça ativo do seu corpo, não abandona o seu corpo, e que eu sou o tesouro desse Deus, como que eu enxergo tudo isso? Como que eu lido com essa verdade? Paulo ele vai nos dizer isso no versículo 17. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês. E aqui a gente vai entrar num tópico mais sensível, porque o problema do crente médio não é, em primeiro nível, teológico. O problema, ele é experiencial. Por quê? Porque eu sei que Deus me ama, mas eu não me sinto amado. Eu sei que fui perdoado em Cristo, mas continuo como um culpado. Eu sei que Cristo reina, mas vivo como se ninguém estivesse no controle. Paulo então diria para nós, então você ainda não sabe. Você sabe na cabeça, mas não sabe no coração. Não vive no coração. E meus irmãos, essa é uma oração que nós precisamos fazer todos os dias. Isso que Paulo pede em favor daqueles que ele ama, nós também precisamos fazer por nós e por aqueles que nós amamos. Não basta simplesmente orar uma vez, nós precisamos fazer dessa oração uma oração de segunda-feira de manhã, antes do nosso primeiro compromisso. Olhar, dobrar os nossos joelhos, fechar os nossos olhos e dizer, Pai, abra os olhos, os meus olhos para o chamado. Abra os olhos para aquilo que eu sou em Ti. Nós precisamos orar mais, meus irmãos, por aqueles que nós amamos. Precisamos nomear as pessoas nas nossas orações. Precisamos orar pelos nossos filhos, orar pelos nossos cônjuges, orar pelos nossos pais, orar por aquele nosso irmão do pequeno grupo que compartilhou na última semana que está passando por um momento difícil. Nós precisamos orar por um irmão da igreja que a gente percebe que está numa situação vulnerável. Nós precisamos, de fato, fazer dessa oração algo que é um hábito nos nossos dias. Orar a Deus não simplesmente pedindo cura, não simplesmente pedindo o emprego, não somente pedindo por coisas que a gente quer, a gente precisa, a gente deseja no nosso dia a dia, mas orar a Deus todos os dias para que abra os olhos dos nossos corações, abra os olhos dos corações daqueles que a gente ama, para que nós possamos entender que nós somos filhos amados dele, que nós somos herança do Senhor. E com isso nós perguntarmos a nós mesmos, como minha vida seria diferente em casa, no trabalho, na igreja, no caminho de volta para casa ou para qualquer lugar hoje que a gente vá, se eu não apenas soubesse dessas coisas, mas de fato vivesse essa verdade.
Como seria diferente as nossas vidas se nós, de fato, passarmos a não apenas entender com a nossa cabeça, mas sabermos com o nosso coração. Isso não é uma coisa que Paulo está inventando. Isso não é uma coisa que nós estamos inventando aqui para que você, de um dia para o outro, passe a entender que você é um filho chamado, amado por Deus. Mas é reflexo do próprio Jesus orando por nós. Jesus, ele ora por nós. E essa oração que ele faz por nós, em nossa direção, de sermos recebidos, de sermos aceitos pelo Pai, ela só tem efeito e ela só faz sentido porque no Calvário ele orou o reverso para si mesmo, para que nós pudéssemos viver isso de maneira direta. A oração que Paulo faz pela igreja só faz sentido porque Cristo já fez por si mesmo a oração contrária. A oração do seu chamamento, do nosso chamamento, custou a Jesus o desamparo, o abandono. Eu saber hoje que eu sou um filho amado por Deus, eu saber hoje que eu sou um filho chamado por Deus, eu saber que Deus não me abandona, que Deus não me deixa, custou ao filho ser abandonado, ser desamparado no Calvário. Beber o cálice da ira de Deus que estava preparado para mim e para você. A herança gloriosa que hoje nós sabemos que somos para Deus, nós somos herança, o seu povo é sua herança. Custou a ele ser tratado como alguém que não tinha valor. Custou a ele ser tratado como alguém que era merecedor de humilhação, de escárnio. O poder que opera hoje em nós é o mesmo poder que primeiro quebrou Cristo naquela cruz, mas que no terceiro dia o levantou. O poder que Paulo está falando na carta aqui de Efésios não se trata do poder para eu poder simplesmente declarar o que eu quero, para eu poder buscar e ir atrás daquilo que eu desejo. O poder que Paulo está falando para a igreja é o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo. E é esse poder que opera em nós. É esse poder que faz com que nós olhemos para a situação do nosso mundo, olhemos para a situação da nossa família, olhemos para a situação do nosso trabalho, olhemos para a situação do nosso coração e possamos entender que não é por nós. É esse poder que nos traz esperança de que o mesmo Deus que ressuscitou o Filho há de nos ressuscitar e viveremos eternamente com Ele. Por isso, meus irmãos, quem que eu sou? Quem que você é? Chamado, herdado, amado pelo Pai no Filho. E onde estou? Dentro do corpo cujo a cabeça já passou pela morte, venceu a morte e governa o universo para a sua glória. E quem souber isso, não simplesmente com a sua cabeça, mas com o seu coração, quando estiver numa cama de hospital, quando estiver com o seu casamento ferido, quando estiver se sentindo sozinho, vai conseguir caminhar com paz. Não porque tem tudo o que acha que precisava ter, mas porque tem tudo o que precisava ter. Essa música que a gente cantou
um trecho dela, o refrão, na verdade. Em português a gente canta, né? Sou feliz com Jesus. Mas essa música ela foi escrita no século XIX por um homem que perdeu 4 filhas num naufrágio. E ao atravessar o mesmo mar onde elas morreram, ele escreveu esse hino. A frase que dá título para esse hino, no seu original, é uma frase que deve regir de fato a nossa vida de oração. O título é It is well with my soul. Está tudo bem com a minha alma. Não porque a minha vida está do jeito que eu gostaria de estar. Não porque está tudo seguindo como planejado. Não porque as minhas metas de ano novo estão sendo alcançadas, estão sendo atingidas de acordo com o que eu quis. Talvez no meio do caminho eu possa ter perdido meu emprego. Talvez no meio do caminho eu possa ter perdido um familiar. Talvez no meio do caminho eu possa estar acamado com uma enfermidade que não estava planejada. Mas, porque eu sei que quem está no trono é comigo, é então que eu sei que tudo vai bem com a minha alma. Ainda que as circunstâncias não falem isso, o meu coração, centrado em Jesus, sabe que Ele jamais me abandona. Que possamos, meus irmãos, fazer essa oração todos os dias. Que possamos todo dia orar a Deus, pedir a Ele que ilumine os nossos corações, que abra os olhos dos nossos corações, que abra os olhos dos corações daqueles a quem a gente ama. Talvez hoje você está sofrendo. Talvez você hoje está acometido de alguma doença, seja ela física, emocional, psicológica. Talvez você você tem um irmão amado que esteja passando por essas coisas. O Evangelho diz para você, ainda que essas situações estejam vindo sobre você, ainda que você talvez tenha perdido a esperança, nós, como igreja, devemos orar para que o Pai abra os olhos dos corações, para que possamos entender que não estamos debaixo de um trono vazio. Não estamos caminhando sem um rei. Não estamos sob uma direção que a gente não sabe qual é. Deus, Ele guia a história. Deus, Ele ordena a história. E Ele tem tudo sob seu controle. E que possamos, na verdade, fazer uma oração para que nós possamos entender, não apenas com a cabeça, mas com o coração, de que seja lá o que estiver passando, seja lá o que estiver acontecendo, nós estamos debaixo das suas asas. Ele nos tem em suas mãos. Ele cuida de nós. Ele cuida do seu povo. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque nós entendemos, Senhor, que não somos nada sem Ti. Nós entendemos, Senhor, que não somos merecedores, ó Pai, do Seu favor. Mas, Senhor, também nos ajuda, Pai, a poder enxergar que a Sua obra na cruz nos alcançou. E se nos alcançou, Pai, é porque o Senhor nos ama. O Senhor nos escolheu. O Senhor nos chamou. O Senhor nos tirou das trevas para a luz. Pai, nos ajuda, Senhor, a enxergar, ó Pai, o Teu amor, não simplesmente como algo que acaricia o nosso ego, mas de fato, Senhor, como um abraço, um acalento, um consolo
por nossos dias difíceis. Que os olhos dos nossos corações sejam abertos e possamos ter a certeza de que o Senhor dirige a história. E não importa, Senhor, o que esteja passando conosco, nosso coração tem que estar centrado em Ti, porque de Ti vem a paz que excede todo entendimento. Renova, Pai, as nossas forças, renova, Senhor, o nosso ânimo, renova, Senhor, tudo aquilo, Senhor, no nosso coração que tem feito, Senhor, a gente se esquecer, ó Pai, dessa verdade. Que possamos sempre caminhar com a certeza de que o Senhor é conosco, porque o Senhor é fiel a si. Em nome de Jesus. Amém.